lá, vamos para Vamos lá, pois é, assim, a gente tem na ponte de Ji-Paraná, a ponte de Ji-Paraná, para quem é novo, para quem é mais dessa geração aí dos anos 90 para cá, a gente não se dá conta que ela, num dado momento, ela foi a maior construção que a nossa cidade teve. Hoje a gente tem prédio, a gente tem um monte de construção enorme, mas até aquela altura, de 1969, a ponte sobre o Rio Machado, ela era a maior obra de arte de engenharia que existia aqui. Então ela era motivo para o pessoal parar e tirar uma foto. Essas fotos que eu trago hoje aqui, elas são muito nesse sentido. O pessoal tinha ali uma máquina de tirar foto, falou, vamos tirar onde a foto? Vamos tirar lá na ponte, porque lá é um lugar muito diferente, muito bonito. Porque a dificuldade que as pessoas tinham também, quem morava aqui, tinha que passar de balsa. O Roldão, um abraço pro Roldão, ele era o balseiro. Vai ter muita gente que acompanha o Jipa das Antigas aqui no Chumbo Grosso, que vai ter história, sim, a respeito da travessia ali na balsa, a dificuldade que era, porque a balsa fechava, não sei se você sabe dessa, Júnior, 6 da tarde. Então, se o cabra ficasse muito tempo ali no Mercado Central, no Mercado Modelo, tomando umas cachaças, perdesse a hora, ia ter que dormir no primeiro distrito, porque a balsa fechava. E era uma boa desculpa para dar para a mulher, né? Fechou a balsa, mulher. Mas não tinha celular, não tinha WhatsApp. Fechou a balsa. Amanhã tinha algumas casas de diversão aberta. Rapaz, conhecido, Júlia Cacete e companhia. Conhecido como Cainágua, né? No segundo distrito, onde hoje é o Beira Rio Cultural, que tem ali aquele monte de gramado, parquinho, hoje é bem bonito. Há muito tempo, lá nos anos 60, anos 70, até a administração Bianco, em 1988 para 89, havia ali um cortiço, uma, digamos assim, casa de diversão para adultos naquela região, de gêneros adultos, naquela região onde hoje é o Beira Rio, que chamava Cainágua. E aí o Bianco, quando eleito prefeito pela primeira vez em 88, ele assumiu ali em 89, ele promoveu a alteração que desagou no Beira Rio que temos hoje. Mas o fato é que muitas pessoas ficavam presas ou de um lado ou do outro da cidade, porque a balsa fechava às 6 horas da tarde. Por isso que a ponte foi muito importante para as pessoas que moravam aqui, naquela vila de Rondônia dos anos 60. Vou pedir para o Joãozinho começar com as fotos, para a gente poder viajar no tempo. Olha lá, olha como... Essa é a mesma ponte, doutor, daquela última que nós... É a mesma ponte. Aumentaram? Ela parece tão pequenininha. Caramba, era a mesma. E aguentou muito tempo, né? Aguentou muito tempo. E a lateral ali do guarda-rei era até há pouco tempo, era o mesmo ainda. Eu lembrei por causa do guarda-rei. Aquela mesma arte ali, né? Chega... É o tipo da coisa... trabalho para atravessar, Rapaz, e o medo? E o medo? Eu tenho medo de altura... Então eu passava ali, as poucas vezes que eu passei a pé ali, eu passava desconfiado. É difícil. E aí, possivelmente, a pessoa que foi tirar essa foto, a gente tem que analisar algumas coisas. Primeiro, pro cara ir lá tirar foto é porque era um lugar muito importante da cidade. E segundo, para ele conseguir parar no meio da ponte é que não tinha quase carro passando por ali. Também, né? Pra chegar nesse ponto e falar, não... Tanto era um ponto de encontro, que é o tanto de gente que tem lá em volta. Exatamente. E aí a foto seguinte, a gente consegue... Essa não sabe quem é aquela eu não sei. Mas vai aparecer pessoas nessas fotos que a gente vai saber o nome sim, que eu quero contar um pedacinho da história delas. Essa foto é uma foto muito rara. Ela é foto da caixaria, a ponte... sendo construída e o material de caixaria ali no entorno dela. Muito carrinho de mão, hein? Misericórdia. Olha a dificuldade. E você vai ouvir história. O Chico da Mata trabalhou. O Chico possivelmente. Não trabalhou não. Ele vai ter história. Ele vai falar que ele pintou. É muito comum ouvir história de pessoas nessa altura, quando a ponte estava assim, de pessoas que ficavam presas de um lado da ponte, do lado da cidade, que não tinha ponte, e a balsa fechava, da pessoa se enfiar no meio dessa caixaria aí, da construção, e ir atravessando de noite porque tinha perdido a balsa. É comum ouvir isso. Eu já ouvi essa história pelo menos umas 3 vezes, de fechar a balsa, a pessoa falar, eu vou no meio da caixaria ali, no meio da construção, e atravessava do jeito que dava. O senhor sabe por que parava a balsa? Por causa do horário mesmo? Horário, né? À noite. Eu imagino que pelo horário, porque era algo muito precário. A balsa era operada ali na manivela, na mão mesmo. O Roldão fazia isso. Então, para que ele pudesse ter um horário de descanso, inclusive ele contou o seguinte, que o Luiz Bernardi, Luiz Bernardi, um abraço para você. A gente tem que se encontrar para você nos municiar de muitas histórias, porque o Luiz Bernardi chegou aqui em 68.
E o Luiz Bernardi, quando ele perdia o horário, ele ligava pro Roldão, isso aí, palavras do Roldão. E falava, Roldão, vem pra cá. Né? Mandava uma mensagem, um sinal de fumaça pra ele, né? E o Roldão, sai da cama que é de madrugada, depois eu te dou um capilé aí, mas me atravessa de noite. Aí eu atravessava de noite, mas era muito mais por conta de descanso, que eles tinham que parar, né? Mas essa ponte, talvez as pessoas não saibam. O dó foi do servente naquela foto ali. Coloca de novo lá, João. Vamos lá. Do carrinho de mão. Só a passarela, que só ficou ali a passarela e o lugarzinho para jogar o concreto. Olha lá. Olha aí que dificuldade. Misericórdia. Olha que dificuldade. E tem dois personagens. Não tinha caminhão de concreto. Não tinha que ser no braço. E braçal. Um desses personagens que construíram a ponte, porque a gente tem dois engenheiros, eram irmãos. Olha a ponte lá Isso aqui é a foto mirando pro primeiro distrito. Por que a gente sabe que é o primeiro distrito? Por causa da torre. Olha lá a torre lá. É isso, né, Júnior? Essa é antiga, hein? Essa é antiga. Olha lá a ponte de perfil. Legal. E a gente teve dois engenheiros que cuidaram dessa ponte. Eram dois irmãos. E que nunca passaram mais de 10 minutos para cuidar da obra. Porque eles tinham medo de pegar malária, era meio Nutella, sabe? Tinha medo de sujar a botina de barro. Vieram aqui uma vez e nunca mais voltaram. E essa obra ficou a cargo de duas pessoas. Uma delas era o mestre de obra, ele que tocou a obra. Olha como foi bem feita, durou esse tempo todo. Uma pessoa sem estudo técnico, quem levou adiante a obra da ponte sobre o Rio Machado, que foi o seu Tião Dias, seu Sebastião Dias. A gente tem foto do seu Tião, acho que ela tá mais lá pro final. Quando ele aparecer, eu aviso vocês. E teve um segundo personagem muito importante na construção dessa obra, também sem estudo técnico, uma pessoa prática, que é o seu José Henrique, o Paraíba, que depois se fixou na cidade de Ji-Paraná, formou família, ele era... a família é dona até hoje do Hotel Itamaraty, ali no centro da cidade. E ele é pai de um grande personagem, amigo, Justino Araújo, advogado, meu colega de profissão. Manda um abraço para ele, tá nos acompanhando agora. Legal. Sempre acompanha aqui o Chumbo Grosso, o Jipa das Antigas. E ele é filho de pioneiro. O pai dele, o seu Paraíba, fazia a armação de ferro. Ele era responsável por... É uma baita de uma responsabilidade. Não é qualquer um que sabe fazer esse serviço, fazer toda a armação para receber a concretagem da ponte sobre o Rio Machado. Difícil de mexer. Difícil demais. E imagina a grossura dos ferros. Deus me perdoe. Se errar, acabou, ué. Se errar... E a responsabilidade que esses dois personagens, a gente tem mais fotos em que aparecem aí os trabalhadores da ponte. A turma que trabalhou? A turma que estava ali trabalhando, que fez esse grande feito aqui na história de Ji-Paraná, a maior obra de Ji-Paraná até aquela altura. Aqui, que ele ia falar? Olha o Rodão lá. Ia falar, certeza. Essa obra ela foi iniciada em 1968 e foi concluída no finalzinho de 69 e início de 70. Ela tem uma particularidade que ela foi terminada, mas terminaram sem a cabeceira da ponte. Teve que o quinto Beck vir lá para fazer a cabeceira da ponte. Demorou um ano para eles conseguirem efetivar. Olha a carroça. Olha como era um lugar sem movimento nessa altura. Isso aí nós estamos falando de 1972, 73. A cidade simplesmente podia se dar o luxo de você parar para tirar foto no meio da ponte, passar de carroça no meio da ponte sem respeitar a mão para cá ou mão para lá, tanto faz, porque podia ir tranquilo, o fluxo era super tranquilo. E a gente tem uma foto desse personagem, o seu João Dias, já em seguida. Aqui a ponte já terminada, né? No final, né? Ela já não podia ter o trânsito porque estavam ali, colocaram um monte de pau. Tava até pintando ainda lá. Oh, que loucura, rapaz. Que loucura. Legal. E o nome da empresa que fez é Sociedade Ipiranga. E que foi justamente por conta disso que o Roldão colocou o time de futebol Ipiranga. Em razão dessa empresa Ipiranga, o Roldão, personagem histórico de Ji-Paraná, um abraço, Roldão. Lá tá na carroceria do caminhão. Ele era caminhoneiro. O Roldão, ele se transformou em caminhoneiro. E ele puxou cimento para a fabricação da ponte. Puxava de Cuiabá até aqui de Paraná. O Ipiranga eu conheci, mas não sabia que era por isso. É por conta da empresa que cuidou da fabricação, enfim, da construção da ponte. Quem que é esse personagem é o seu Sebastião Dias. Esse é o Bastião? Ele é o mestre de obra que, junto com o seu José Henrique, o Paraíba, pai do meu amigo Justino Araújo, foram os dois responsáveis, na prática,
Foram eles que tocaram a obra da ponte. Tinha engenheiro no papel? Tinha. Mas o engenheiro estava com medinho de ser picado pelo mosquito da malária, de sujar a roupinha de linho dele. Veio aqui 10 minutos, nunca mais nem apareceu. Depois dessa obra, ele deve ter pegado muito serviço, né? Porque a moral que ele ficou na cidade... Ele ficou bonito na foto. Ficou bonito na foto. O fato é que esse aí, o seu Sebastião Dias, que já nos deixou... E eu acho que é uma das primeiras fotos, acho que é a única foto que nós mostrou que tem o carro mesmo. Carro, né? No meio passando na ponte, ó. Era um negócio muito tranquilo essa época. Mas essa. A gente termina por aqui hoje. Ontem eu tive com o César gravando nas ruas de Ji-Paraná. Você que tá aí, espera um pouquinho que a gente tá preparando material aí, onde a história aconteceu. Lá nos locais históricos. Tô abusando do César, levando ele para... Pode judiar, né? Tô judiando do César. Mediamente e outras coisas também, pode abusar. As pessoas que estão em casa e acompanham a história de Ji-Paraná no Jipa das Antigas podem aguardar que tem muito mais aqui no Chumbo Grosso toda quinta-feira com o Chico, com o Júnior, com o Anderson e também comigo pra gente tentar montar junto o quebra-cabeça da nossa cidade, da história da nossa cidade. Corre no Face, siga nossas páginas para você também contribuir com o Jipa das Antigas. Ô, doutor, tem alguma coisa assim na cidade que tem até hoje daquela época que o senhor acha legal, que admira? Que é em pé. São muitos poucos prédios antigos, todos vieram abaixo. Tem um que ele é muito pouco falado. A gente fala sempre do quê? Do Museu das Comunicações. Certo. Fala lá do museu. O museu. Onde fica o prédio da Energisa, ali no centro, você atravessa a rua do Bradesco, atravessou, tem aquele prédio da Energisa. Aquele prédio, ele é muito antigo. Ele é um prédio de algo em torno de 60 anos de idade. É mesmo? Ele é... E quem olha por fora... fala, nossa, esse prédio é bonito. Ele é antes do cinema, ele é antes de qualquer outra construção que esteja ali no centro de Ji-Paraná. Ele foi o que se manteve. É claro que se os outros prédios que haviam ali fossem mantidos, haveriam outros prédios antigos, tão antigos quanto. Esse prédio me chama muita atenção e na quadra de baixo, onde era a Casa Saudade. Você que é da Jipa das Antigas, que é ji-paranaense da Gema, que chegou aqui há muito tempo, você vai lembrar da Casa Saudade. É também um prédio antiguíssimo, fica ali descendo aquela quadra no centro, de quem sai da Energisa e vai em direção ao rio. Tem uma esquina ali que nas fotos dos anos 50, aquele prédio já estava em pé e ele está lá hoje, bonito, reformaram esses dias. Uma beleza, ele fica na esquina da Tenente Brasil com a Avenida Marechal Rondon. Tá lá um prédio antigo que conta a história das confecções em Ji-Paraná. A gente tem aqui as pessoas que vêm aqui conosco, os lojistas que vêm anunciar aqui no Chumbo Grosso, e a gente não se dá conta que essa prática comercial já existia nos anos 50 em Ji-Paraná. E a gente tem foto disso e vamos ter a oportunidade de trazer aqui no Chumbo Grosso, no Jipa das Antigas. Acho legal que a gente faz toda semana e não acaba a nossa história, tem muita coisa. Tem muita coisa pra gente contar. E é uma riqueza, porque as pessoas se sentem representadas. Sempre que conta um pedacinho da história, na verdade, ela pertence a todos nós. Eu estou contando um pedacinho de cada um dos ji-paranaenses que amam essa cidade e que contribuíram para que a gente se transformasse nessa cidade tão legal. E aquele marco que tem na beira, nas margens ali do rio ali? Faz tempo que tem ele? Desde o Oswaldo colocou. Foi? Eu não sei. Ele é mais recente. O que o Júnior está dizendo... Colocado para marcar realmente. Exatamente. Na verdade, aquele marco, ele é para situar o local para você que está aí, só para você se localizar. Na beira do rio, no primeiro distrito, tem um marco, numa forma de um cone, numa forma apontando para o céu. Ali é o Marco Zero, que foi onde a comissão Rondon, o Rondon, estacionou a sua canoa, vindo para abrir, fazer a grande exploração dessa parte do Brasil, para em seguida instalar a estação telegráfica, porque ele não veio aqui e já instalou. Primeiro ele mandou uma comitiva para estudar o terreno, ver onde tinha gente, porque afinal, um telégrafo tem que ter gente para bater lá o código Morse, ele veio estudando, então aquele marco é do local onde a Comissão Rondon esteve pela primeira vez. E ali tinha um barracão de seringueiros, onde havia uma atividade comercial de exploração da seringa aqui nessa região, que deu o primeiro nome para nossa cidade, que era Urupá, o Barracão do Urupá, do Seringal aqui do Urupá, o nosso primeiríssimo nome. Aí o pessoal que vai fazer o concurso já fica atento
O Jipa das antigas. É Você sabe verdade. as histórias, meu amigo. É história que você não vê só no livro do doutor Juliano Quadral mesmo. Ó, agradecer, doutor. Mais alguma coisa? Não, satisfação. Semana que um vem a gente vai ter recebê-lo mais. aqui no programa. Muito bom estar aqui interagindo com todo o público do Jipa das Antigas, do Chumbo Grosso, e especialmente ter esse bate-papo com vocês, porque é o que enriquece o Jipa das Antigas, é poder contar aqui no Chumbo Grosso. Não seria a mesma coisa se eu tivesse diante de uma câmera, de repente postando no meu celular, sozinho. É muito legal Ao estar com o vivo, Chico, né? estar Fica com a mais- família Matos e todos poderem tirar suas dúvidas, cada um contar um pedacinho, dar Aqui uma é cheio risada. de dúvida, né? É muito Cambada gostoso de esse. burro danado. Não. Dúvida nós temos Não. bastante. Obrigado pela Obrigado, oportunidade, doutor. muito bom. Vamos lá, encerrando mais uma vez, quinta-feira que vem, você já sabe, não pode perder aqui no Chumbo Grosso o quadro Jipa das Antigas.